Yeah, it's over now. I got eyes. Oi, eu sou o Chamal e seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu peço desde já que tu deixe a tua inscrição aí, clicando no botãozinho vermelho que está aí abaixo escrito inscreva-se. Clique nesse botãozinho e ative o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, talvez o YouTube te notifique. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então, mesmo que o YouTube não faça o mínimo do trabalho dele, que é notificar, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir sempre um conteúdo de qualidade. Se você é uma pessoa que já assiste meu canal já tem um tempo, eu peço que você deixe desde já o teu like aí e comente alguma coisa para ajudar no engajamento desse vídeo. E se você quiser e puder, se torne membro, porque isso ajuda demais. Além de ajudar o canal financeiramente, você se tornando membro vai saber os conteúdos com antecedência. Então, antes de todo mundo, você já vai saber qual é o caso que eu vou contar aqui no canal. Então, se você quiser e puder, se torne membro. Se você não puder, não tem problema nenhum. Só de você já estar aqui já ajuda demais. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Cyntoia Denise Brown nasceu em 29 de janeiro de 1988 em Fort Campbell, no Kentucky, que fica nos Estados Unidos. Sua mãe, Gina Mitchell, a teve enquanto ainda estava na adolescência, com 16 anos. Nessa época, Gina era usuária de drogas e bebia bastante álcool, inclusive enquanto estava grávida. Quando Cyntoia nasceu, Gina não fazia nem a menor ideia de quem era o pai, então ela teve que criar a filha com a ajuda da mãe dela. Tanto Gina quanto sua mãe, a avó da Cyntoia, sofreram abusos, inclusive a Gina nasceu em decorrência de uma violação que a mãe dela sofreu. Além disso, a família Mitchell tinha um histórico de distúrbios psicológicos. Como a família Mitchell era pobre e a Gina vivia tendo uma vida cheia de excessos e más atitudes, o Departamento de Serviço Social, que é uma espécie de conselho tutelar, acabou tirando a guarda de Cyntoia daquela família. A criança então passou parte de sua infância em diversos lares adotivos e em alguns abrigos para menores, nos quais ela apresentava sempre um mau comportamento, até que finalmente Cyntoia foi adotada por uma mulher muito bondosa, chamada Elenette Brown. Na adolescência, mesmo com todo o amor e carinho e a ajuda financeira que sua mãe adotiva dava, a Cyntoia começou a se meter em vários problemas, sendo enviada algumas vezes para o Centro Correcional de Menores Infratores no Tennessee. Isso ocorreu entre o ano de 2001 até o ano de 2003, então ela vivia entrando e saindo do Centro Correcional. No ano de 2004, aos 16 anos, aparentemente a Cyntoia tinha começado a mudar de atitude e estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. Nesse momento, ela passou até a frequentar a escola, coisa que ela não fazia direito antes. Nessa época, ela cursava o ensino médio e parecia que ela estava entrando no caminho certo, porém não demorou muito e ela voltou a ter os seus maus hábitos de sempre, fugindo de casa e se metendo em confusão. Foi nesse período que Cyntoia conheceu um homem chamado Garyon McClutton, apelidado de Cut. Esse homem tinha 26 anos de idade e ele e a Cyntoia começaram a ter uma espécie de relacionamento. Completamente apaixonada, a Cyntoia começou a sofrer manipulação psicológica, além de abusos verbais e físicos. Só para vocês terem uma ideia do ponto que isso chegou, a Cyntoia aceitou até se vender para alguns amigos do Cut. Isso tudo a pedido do homem. Ele disse a ela várias vezes que a Cyntoia estava se tornando preguiçosa e ela precisava ganhar mais dinheiro para sustentá-los. Então,
a Cyntoia começou a se vender pelas ruas de Nashville. Em agosto de 2004, a Cyntoia passou a morar junto com o Cut em um motel que ficava na beira da estrada. Durante a maior parte do tempo, os dois passavam seus dias consumindo álcool e diversos tipos de drogas. Infelizmente, a Cyntoia continuava sendo agredida de todas as formas possíveis, com abusos físicos e psicológicos, aparentemente sem motivo nenhum. O Cut fazia isso só por maldade mesmo. Em 4 de agosto de 2004, a Cyntoia e o Cut começaram a discutir porque o homem estava insatisfeito com a situação financeira deles, pois, segundo o Cut, Cyntoia não ganhava dinheiro suficiente. Então, com o objetivo de ganhar mais dinheiro para o Cut, a Cyntoia, com 16 anos, resolveu se vender novamente pelas rodovias. Então a Cyntoia saiu e ficou parada na frente de um restaurante. Nesse momento chegou um homem em uma caminhonete e perguntou se ela estava com fome. A Cyntoia disse que sim, que estava com fome. Então o homem desceu da caminhonete e os dois entraram no restaurante para comer. Esse homem era Johnny Mitchell Allen, de 43 anos. Ele era um ex-militar e corretor imobiliário que prestava serviços para moradores de rua em nome da Igreja Batista. Durante aquele tempo que os dois estavam juntos, o Allen perguntou a Cyntoia se ela estava procurando por ação, dando a entender que ele pretendia pagá-la por seus serviços. A Cyntoia disse que a ação custaria $200 e o Allen, por sua vez, ofereceu 100. Após muita negociação, eles fecharam em um valor de $150. Após se alimentarem, os dois entraram no carro e o Allen saiu dirigindo pelas ruas de Nashville. Enquanto ele dirigia, ele falava para Cyntoia que ele era um ex-militar e gostava bastante de armas de fogo. Porém, atualmente, ele trabalhava como corretor imobiliário. O homem também se gabou de ser uma pessoa muito influente e poderosa ali na comunidade, já que o seu trabalho era muito bom e, além disso, ele prestava alguns serviços para a igreja. Cyntoia então perguntou a Allen se ele a levaria para um motel. E o homem respondeu que a levaria para sua casa, pois ele morava sozinho. Ao chegar na residência, a Cyntoia começou a ter dúvidas se ela deveria prestar o serviço. Então a Cyntoia aproveitou que o Allen gostava muito de falar de si próprio e, já que ela não queria ter relações mais com ele, ela convenceu o homem a se sentar na sala e falar. Em um determinado momento, eles começaram a assistir um programa de TV e a Cyntoia queria muito que ele dormisse para ela ir embora, porque algo dizia para ela que ela tinha que sair daquela casa. Apesar dela querer o dinheiro para o Cut, ela estava com muito medo do homem, porque ela considerava o Allen esquisito e ela acreditava que ele poderia machucá-la. Com isso, a Cyntoia falou para o Allen que estava muito cansada e perguntou se poderia dormir um pouco antes deles terem a relação. Então o homem aceitou e levou ela até o quarto dele. Allen então vestiu seu pijama e se deitou ao lado de Cyntoia. Após isso, começou a acariciar as coxas da menina. Cyntoia disse que nesse momento ela começou a pensar que se ela tentasse fugir da casa, ele poderia atirar. Enquanto o homem se aproximava cada vez mais, a Cyntoia pegou cuidadosamente sua bolsa, pois nela estava um revólver calibre 40, que o Cut havia emprestado para ela usar caso precisasse. Porém, o Allen simplesmente virou para o outro lado e ficou de costas para Cyntoia. Isso a deixou muito mais nervosa ainda e ela, imaginando que não teria como fugir, puxou o revólver e disparou 4 vezes nas costas do Allen. Antes de sair, ela pegou todo o dinheiro do Allen, a chave da caminhonete e aí sim ela foi embora. No meio do caminho, de volta para casa, a Cyntoia parou a caminhonete no estacionamento de um Walmart e de lá ela pegou um táxi para o motel onde ela morava. Então ela abandonou a caminhonete e pegou outro veículo. Na manhã do dia seguinte ao crime, o serviço de emergência 911 recebeu um telefonema. Uma voz feminina notificou ao serviço que algo tinha acontecido no endereço de Allen. Quando a operadora questionou a mulher, ela disse que havia ocorrido um assassinato e então desligou. Os policiais compareceram até a residência do Allen e chamaram várias vezes, mas o homem não respondeu. Então eles arrombaram a porta e lá dentro eles encontraram seu corpo já sem vida. Rapidamente, os policiais iniciaram as investigações
e encontraram a caminhonete de Eileen estacionada num Walmart. Rapidamente a polícia também identificou e rastreou a Cyntoia Brown, pois ao verificar as câmeras do estabelecimento e do restaurante onde ela esteve, eles conseguiram identificá-la facilmente, pois ela já era uma velha conhecida deles. A jovem de 16 anos foi presa no motel junto com seu namorado Kurt, porém ela falou que o homem não tinha nenhum envolvimento no crime. Na madrugada do dia 8 de agosto de 2004, sem a presença de um advogado ou qualquer representante maior de idade, a Cyntoia foi interrogada pela polícia. Os detetives usaram técnicas antiéticas para interrogar a menina e eles falaram também que se ela confessasse tudo, eles ajudariam ela com a promotoria. A Cyntoia confessou o crime e disse aos detetives que fez tudo por medo de ter a vida ceifada. Segundo ela, era ela ou ele. Ela também expressou que estava com muito medo porque na casa do Eileen tinha muitas armas e com isso ela pensou que se ela cancelasse o programa, o Eileen poderia fazer alguma coisa contra ela. A Cyntoia então foi indiciada pelo gabinete do procurador do estado do Tennessee, sob a acusação de assassinato em primeiro grau, roubo qualificado e posse ilegal de armas de fogo. No processo judicial, a Cyntoia, que era menor de idade, foi julgada como adulto, pois ela foi considerada um risco para a sociedade. Desde sua prisão, a Cyntoia teve que passar por vários exames médicos e psicológicos para ver se tinha algum motivo para evitar sua prisão. Durante o tempo que ela passou em um hospital psiquiátrico, ela chegou a agredir uma enfermeira, pois a enfermeira a impediu de ligar para Elenette, que era sua mãe adotiva. Após fazer vários exames, no dia 14 de novembro de 2004, a Cyntoia foi transferida para uma prisão de adultos. Ela ficaria lá até o seu julgamento, pois ela seria sim julgada como uma pessoa adulta. O julgamento criminal começou em 21 de agosto de 2006, mais de 2 anos após ela ter confessado ter tirado a vida do Eileen. A estratégia da defesa de Cyntoia foi tentar reduzir as acusações feitas pelo Ministério Público, alegando que Cyntoia na época estava sob grande pressão psicológica, o que a levou a se vender e também estava com medo de Eileen, que era um homem adulto com treinamento militar e posse de armas. No entanto, devido ao fato da Cyntoia ter roubado a caminhonete do Eileen, o dinheiro e as armas do homem, a defesa não conseguiu convencer o júri de que a menina teria feito tudo isso em legítima defesa. E também contou muito o histórico dela, que não era um histórico muito bom. Em 25 de agosto de 2006, após 6 horas de deliberação, o júri a considerou culpada e ela foi sentenciada à prisão perpétua com o direito a pedir liberdade condicional após cumprir 51 anos de pena. Aos 18 anos, Cyntoia foi enviada para a prisão feminina do Tennessee, que fica em Nashville. O local era uma instalação de segurança máxima. Na prisão, o seu comportamento, que era horroroso, começou a se tornar muito bom e ela até se formou no ensino médio. Aos poucos o caso foi ganhando notoriedade até que chegamos ao ano de 2010, quando uma equipe de advogados de renome interpôs um recurso ao caso, alegando que Cyntoia na época não teve a oportunidade de se defender. Essa nova equipe jurídica colocou ali a possibilidade da Cyntoia sofrer de uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal. Uma síndrome que afeta pessoas que as mães consumiam muito álcool enquanto estavam grávidas. E os sintomas podem incluir problemas de crescimento, problemas comportamentais e dificuldade de aprendizagem. Nesse novo recurso, a defesa tentou colocar Cyntoia como uma pessoa deficiente, com um baixo intelecto, que na época, quando ela cometeu o crime, ela não estava pensando como um adulto e ela era incapaz de tomar decisões racionais. Porém, apesar deles terem colocado essa síndrome aí no meio, médicos especialistas nessa síndrome em questão foram convidados a investigar o caso e eles analisaram tudo. Porém, no ano de 2013, esse recurso foi negado, pois eles consideraram que a síndrome não tinha afetado a Cyntoia. A Cyntoia continuou melhorando seu comportamento dentro da prisão e ela até se tornou uma pessoa religiosa.
Além disso, ela conseguiu terminar o ensino superior no ano de 2015, cursando pela Lipscomb University. Ela fez isso através de um programa onde reclusos com bom comportamento que terminaram o ensino secundário podiam ter aulas uma vez por semana. No ano de 2016, 12 anos após a Cyntoia ter sido presa, um especial foi ao ar na televisão norte-americana. Nesse especial mostrava a vida de jovens que foram condenados a passar toda a sua vida dentro da prisão. O especial foi mais uma vez capaz de trazer o caso de Cyntoia para o público e no ano de 2017, um ano após a exibição desse especial, houve uma mudança na lei. Nessa nova lei foi estabelecido que menores de idade não podiam ser condenados por venderem os próprios corpos. Na verdade, eles deveriam ser considerados vítimas de tráfico sexual. Naquele mesmo ano, o caso de Cyntoia virou notícia em todo o mundo. Celebridades como Kim Kardashian e Rihanna começaram a defender uma medida de leniência em suas redes sociais. A campanha pela clemência de Cyntoia foi assumida por sua equipe jurídica, levando o caso dela para análise do Conselho de Clemência do Estado do Tennessee, pois nos Estados Unidos o governador pode conceder clemência em processos judiciais. Em maio de 2018, o caso foi apresentado no Conselho Estadual de Liberdade Condicional e Perdão do Tennessee, onde um comitê de 6 especialistas analisou o processo e ouviu depoimentos, enviando sua recomendação para a resolução do caso ao governador do estado. A defesa de Cyntoia pedia a comutação da pena. O que isso quer dizer? Eles queriam mudar o crime que a Cyntoia foi acusada. Eles queriam mudar de assassinato em primeiro grau para assassinato em segundo grau. Assim, a pena dela iria diminuir bruscamente. Por fim, eles conseguiram o que queriam e o crime da Cyntoia foi mudado de homicídio em primeiro grau para homicídio em segundo grau, com pena de 15 anos. Com os quais a Cyntoia já poderia ser libertada. Porém, entretanto e todavia, isso só seria de fato colocado ali em prática se o governador do estado do Tennessee aprovasse, se ele desse o pedido de clemência. Então, em agosto de 2019, a Cyntoia poderia sair da cadeia em liberdade condicional. O caso de Cyntoia Brown conseguiu estabelecer um precedente legal no estado do Tennessee, onde meninas e adolescentes imersos na prostituição não seriam mais vistos como criminosos, mas como vítimas. De acordo com as estatísticas, quase 300 mil crianças e adolescentes nos Estados Unidos sofrem com o tráfico sexual infantil todos os anos. Como resultado desse caso, vários especiais de televisão e documentários foram ao ar, detalhando tudo o que aconteceu. No ano de 2020, a Netflix lançou seu documentário Murder to Mercy, The Cyntoia Brown History, onde contam toda a história da jovem desde sua prisão em 2004. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa teu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. Esse vídeo foi roteirizado pelo Daniel do canal Paralelo Metafórico, então dá uma passada lá no canal dele que vai valer muito a pena. Dito isso, muito obrigado por me assistir até aqui, até a próxima e tchau! Clica aí em um desses aí que vai aparecer na tela e veja outro vídeo do canal que ajuda bastante. Tchau!